professoras e professores, eu sou a professora Elisa Cavalcante. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do segundo ano de Língua Portuguesa, texto 9 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é carta pessoal, que pertence ao campo da vida cotidiana. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF02LP07 e EF02LP13, e os descritores são os D6, D9 e D10. As habilidades destacadas se referem à escrita de palavras, frases e textos curtos nas formas imprensa e cursiva, e também ao planejamento e produção de bilhetes e cartas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema, assunto, finalidade do texto. Os descritores dizem respeito à localização de informações explícitas em textos, ao estabelecimento de relação entre as partes de um texto e à inferência de informações no texto. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que escrevam antecipadamente o texto apresentado na atividade 2 e coloquem dentro de um envelope. Esse material será importante para uma atividade lúdica de predição do gênero textual que será trabalhado. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento que contemplam as questões 1 e 2. Solicitem que os alunos acompanhem silenciosamente, observando no livro a leitura que vocês farão do enunciado da questão 3 e da superdica. Realizem a leitura sugerida com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Durante a leitura das adivinhas, incentivem os alunos a levantarem hipóteses sobre o gênero textual a que cada uma se refere. Prossigam na atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Durante a resolução da questão 4, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias, incentivando todos os alunos a expressarem-se oralmente. Finalizem a atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 5. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário, funcionalidade e estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente filipetas de papel com as indicações das partes da carta
conforme indicadas na questão 4, e um apito. Esses materiais serão importantes para tornar a resolução dessa questão lúdica e significativa. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. A primeira leitura que vocês farão do texto apresentado na questão 1 servirá como modelo para os alunos, sendo importante que a façam com entonação e fluência adequadas. Caprichem! Prossigam na atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Durante a resolução da questão 2, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Incentivem todos os alunos a expressarem-se oralmente e aproveitem para observar o nível de compreensão textual da turma. Como a proposta para a resolução da questão 3 é individual, aproveitem esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos que possam apresentar e também o nível de desenvolvimento da escrita deles. Durante a correção, observem se há necessidade de retomar os conceitos de remetente e destinatário. Remetente é quem remete, envia ou manda algo. Destinatário é para quem se remete ou se envia algo. Prossigam na realização da atividade, seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Finalizem a atividade propondo a correção coletiva da questão 4. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto apresentado na questão 1 com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. A proposta da segunda leitura é coletiva. Assim, expliquem aos alunos a importância de perceberem o ritmo da leitura dos colegas para que não leiam mais rapidamente ou mais lentamente do que o grupo, pois a intenção é adequar todos em um ritmo único de leitura. Durante esse momento, aproveitem para observar a habilidade dos alunos em realizar esse tipo de leitura. Professoras e professores, a prática da leitura oral desenvolve o gosto pela leitura, exercita a escuta, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Portanto, incentivem os alunos a participarem desse momento. Como a proposta para a resolução da questão 2 é oral e coletiva, aproveitem para observar quais alunos demonstrarão um bom nível de argumentação durante a explanação das respostas. Após a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, convidem alguns alunos a comentarem o conteúdo do mesmo. Aproveitem para registrar no quadro, juntamente aos alunos, as diferenças e as semelhanças desses dois gêneros textuais. A proposta de resolução da questão 3 é individual, possibilitando que observem o nível de autonomia dos alunos para respondê-la. Finalizem a atividade propondo uma correção coletiva da questão 4. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e a reescrita.
Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu Planejo o Texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Realizem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Durante a resolução individual da questão 2, passeiem pela sala de aula e observem o nível de desenvolvimento da escrita dos alunos e também a habilidade deles em realizar o planejamento de suas cartas. Por se tratar de um texto que, possivelmente, os alunos não tenham muitas experiências de escrita, se faz necessário que vocês, professores, fiquem atentos e apoiem os alunos na resolução dessa atividade, objetivando que eles possam atender já no planejamento aos requisitos básicos da escrita do gênero textual carta pessoal. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, Eu Escrevo o Texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele considerando todos os aspectos já observados e estudados. Realizem essa atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. A proposta da leitura compartilhada do texto do quadro Só para Lembrar possibilitará a vocês, professores, observarem o nível de fluência dos alunos que participarem desse momento. Aproveitem para observar se os demais alunos estão atentos à leitura dos colegas e, posteriormente, se compreenderam o conteúdo abordado. Finalizem a atividade realizando a proposta da questão 2. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, Eu Analiso e Finalizo o Texto, o aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta de resolução da questão 1 é em duplas. Portanto, orientem os alunos na composição das duplas de acordo com o objetivo que traçarem. Após a resolução individual da questão 2, proponham o compartilhamento das respostas e orientem os alunos que necessitarem realizar os ajustes em suas produções textuais. Uma sugestão é indicar alunos leitores, escritores convencionais que não farão ajustes em seus textos, a auxiliarem um colega que os fará. Finalizem realizando a proposta da questão 4 e convidem os alunos a comentarem o conteúdo da tirinha. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo análise linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 9. Até o próximo vídeo!